Bom dia a todos. Nossa aula já está sendo gravada. Hoje nós vamos iniciar um conteúdo mais específico, né, da parte de histologia. Nas aulas iniciais eu falei muito introdutoriamente sobre o que é a histologia, qual é a finalidade dessa disciplina, né? E muito provavelmente vocês compreenderam que ela estuda os tecidos, né, de uma forma geral, a histologia geral. Mas no caso do curso de vocês, a gente vai focar mais no tecido, no estudo dos tecidos vivos humanos, né? Mas a gente estuda eles para finalidade de diagnóstico, né, de patologias, de doenças, de alterações teciduais, tá? E dentro da ementa da disciplina, os conteúdos programáticos, a gente tem a introdução de técnicas histológicas e o uso de microscopia de luz. Então, para vocês entenderem como funciona, né? Como é que eu devo observar essas lâminas histológicas, né? Qual é a finalidade de preparo dessa lâmina? Por que que tem etapas importantes no preparo dessas lâminas para posterior visualização de microscopia de luz, né? No caso. Então, a gente vai hoje se aprofundar um pouquinho mais nessa parte, tá? Então, o conteúdo é a introdução às técnicas histológicas e ao uso de microscopia de luz. Primeiro de tudo, gente, a preparação do tecido para estudo. Quando eu falo tecido, vocês entendem que pode ser epitelial, que pode ser muscular, que pode ser ósseo, que pode ser endócrino, né? Eu acredito que vocês entendam isso. Os tecidos humanos, né? O nervoso, o adiposo, o cartilaginoso, tá? E aí, a fixação desse tecido, qual é o objetivo de eu fixar esse tecido? Primeiro, parar rapidamente o metabolismo celular e evitar a autólise, né? Então, quando eu pego um tecido vivo e vou fixá-lo em uma lâmina, eu estou tentando fazer com que ele pare rapidamente o metabolismo celular e, consequentemente, a autólise, que é a autodestruição desse tecido, né? Rupturas de células, né, e tudo mais. Manter a estrutura celular com o mínimo de alterações. Por isso que é interessante eu fixar o tecido logo, porque eu vou tentar conseguir manter a estrutura celular com o mínimo de alteração possível. Porque o intuito é eu ver como o tecido está e não como ele é alterado, né? Permitir também uma boa adesão de corantes histológicos, tá? E evitar danos extrínsecos, como, por exemplo, micro-organismos invasores, né? E aí vai dar danos, vai dar alteração, e não é isso que a gente quer. Então, eu fixo o tecido, tá? Depois disso, eu vou ter que fazer a preparação do tecido para o estudo, mas eu vou ter que fazer a inclusão. A inclusão do tecido é a desidratação, a diafanização e, por último, a inclusão em parafina. Para você fixar uma lâmina de tecido, é diferente de fixar uma lâmina de sangue, de urina, porque o tecido ele precisa ser feito com mais materiais, tem mais insumos envolvidos na preparação de lâmina. Embora a disciplina de vocês seja básica, nós não vamos trabalhar com fixação de lâmina, mas vocês precisam compreender como é esse processo, tá? Então, a desidratação se dá da seguinte maneira: 10 minutos em álcool etílico de 70 a 90%, 5 minutos em álcool etílico de 80 a 90% a 100%, perdão, e 5 minutos em álcool etílico a 100%, tá bom? E a diafanização, ela se dá quando você mergulha em xileno puro, embeber a peça em substância miscível com a parafina. E por último, eu incluo a parafina e aí eu já tenho meu tecido fixado e agora incluso na lâmina. O tecido agora já está quase pronto para ser observado em microscopia. Depois disso, que eu pego esse tecido e eu começo a
a fazer esse preparo, eu vou ter que fazer os cortes histológicos, né? Então, eu tenho blocos de parafina de forma regular, como está aqui na mão dessa pessoa. Gente, eu tentei trazer essa aula o mais resumido e o mais claro para que vocês tenham noções. Eu sei que isso aqui que eu estou explicando para vocês são informações novas, né? Vocês nunca ouviram falar de certas técnicas, né? Mas é desse jeito aqui, o equipamento é esse, tá? Então, pega-se o bloco de parafina de forma regular, eu vou pegar esse micrótomo, que é o equipamento que faz o corte histológico, tá vendo? Dos micrótomos, e aí automaticamente ele vai me dando, ó, os cortezinhos. Eu pego uma pinça e jogo os cortezinhos em cima da lâmina, tá? E aí eu vou jogando em cima da lâmina o corte da amostra com as pinças, porque agora, a partir de agora, o tecido já incluso na parafina, ele está muito fácil de eu perder essa amostra. Qualquer coisinha que eu fizer de errado aqui, eu perco a amostra, o tecido se quebra, se deteriora, tá? Então tem que tomar muito cuidado. E aí, ó como é feito o corte no micrótomo, galera. Veja, é de 5 a 10 micrômetros o corte, tá? E aí, ó, o esquema minucioso aqui de como é os aspectos diferentes dos cortes através de um tubo, né? Dentro do micrótomo ocorre isso aqui, ó. Um corte oblíquo, ele pode ser feito dessa forma. Depois ele vai fazer um corte transversal, porque é necessário ter várias incidências do corte tecidual. Depois do corte transversal, ele pode fazer um corte longitudinal, tá? Ó, onde ele pode pegar essa parte aqui. E nos cortes transversais, eles podem fazer em várias regiões da parafina, né? Daquela parte do tecido já incluso. Então, só para mostrar como é que faz aí essa questão, tá? E tudo isso a gente não vê. Aqui é um esquema para ter uma noção, tá? A gente não consegue ver dessa maneira aí. Depois que eu cortei no micrótomo, eu agora posso fazer a minha coloração. Agora eu vou colorir, né? Com auxílio de corantes, né? Específicos para tecidos histológicos, e eu vou fazer a coloração. Então, a coloração ela é por meio de reações coloridas especiais que evidenciam a natureza química de substâncias contidas nos tecidos. O método geralmente é por histoquímica, tá? É um método de coloração chamado histoquímica. Pela deposição de certos metais pesados, então vai ter a impregnação metálica, tá? O corante básico ele vai ter que ter afinidade aos radicais ácidos dos tecidos. Quais são esses corantes básicos? Os primeiros, né? São a hematoxilina, o azul de toluidina, o azul de metileno e o azul de álciano, tá? Então, esses são os quatro corantes básicos que eles têm uma reação com radicais ácidos dos próprios tecidos. Então, eles vão se alinhar, eles vão se ligar a esses ácidos do tecido. Quais são eles? Hematoxilina, azul de toluidina, azul de metileno e azul de álciano. Os corantes ácidos, né? Porque tem a diferença entre base e ácido. Os básicos são aqueles que se afinam com a parte básica, né, dos tecidos. E os ácidos, o básico ele reage com o ácido e o ácido reage com a parte básica dos tecidos, com a afinidade com radicais básicos do tecido. Quais são os corantes ácidos que vão reagir com os radicais básicos do tecido? São eosina, Sirius Red, orceína e Fast Green, tá? Então, essas são as classes de corantes tanto da básico como ácido, que são utilizados em coloração de tecidos na histologia. Como é basicamente esse processo de histoquímica? Então, eu vou ter grupamentos negativos, né? E os corantes básicos, como a matoxilina, azul de toluidina, azul de metileno e azul de álcium, eles possuem grupamentos fosfatos, sulfatos e carboxilas.
Os grupamentos fosfatos são muito presentes em ácidos nucleicos, como DNA e RNA. E eles são, na configuração química deles, é essa aqui, tá? Em vermelho. Tem também os sulfatos, que são as glicosaminoglicanos sulfatados, que geralmente estão na membrana plasmática das células, dos tecidos. E o grupamento deles, químico, é esse SO3H. As carboxilas, né, que são proteínas e açúcares ácidos presentes em todas as áreas, tanto na membrana como no citoplasma, né, até mesmo no núcleo. Os fosfatos também tem no núcleo e na membrana. E o grupamento de carboxilas é esse aqui, ó, COO, né, com uma ligação covalente. Então, elas são muito comuns em proteínas e açúcares ácidos. Então, basicamente, a histoquímica, os corantes vão reagir com esses grupamentos que nós chamamos de basofilia, né? Então, é uma reação basofílica. Já uma reação acidofílica, elas vão trabalhar com os corantes ácidos, que são a eosina, o Sirius Red, a orceína e o Orange G. Então, há um substrato que vai reagir com o corante. Então, o catiônico com o aniônico. No citoplasma, né, geralmente ocorre isso. Então, o grupamento NH2 e os aminoácidos básicos, como a lisina, arginina e histidina, são os principais que reagem com esses corantes, fazendo uma reação de acidofilia. Então, a histoquímica para microscopia de luz básica, né, uma técnica mais comum que a gente vai ver muito e vai falar muito, são a coloração hematoxilina e eosina, que todo tecido passa, porque alguns tecidos vão ficar roxinho, que são mais afinidade, tem mais afinidade com a hematoxilina, e outros vão ter mais afinidades com a eosina, e aí eles ficam rosinhas, tá? Então, quando a gente vê rosinha, é porque o corante que mais reagiu nessa amostra foi a eosina. Quando a gente vê em roxinho, a hematoxilina. Mas a gente sempre chama coloração hematoxilina-eosina, porque são as duas, e aí geralmente o tecido vai evidenciar aquela em que ele tem mais afinidade. Então, os núcleos de todas as células são basófilos quando coram em roxo pela hematoxilina. Então, núcleos roxinhos são núcleos basófilos, coloridos com hematoxilina. Citoplasma ou matriz extracelular, o citoplasma, eles ficam corados em tons mais rosa pela eosina, tá vendo? Então, os citoplasmas celulares ficam rosinhas, porque eles têm mais afinidade com a matriz celular, né? Então, eles vão ficar rosinha por causa que eles afinam mais com a eosina, tá? Então, aqui, ó, nós temos, por exemplo, vários núcleos coloridos aqui em roxo, basófilos, e aqui eu tenho matriz celular, extracelular e citoplasma em rosinha, tá bom? E a coloração tricrômico de Mallory, ela vai demonstrar, tá vendo, ó, tons como se fossem esverdeados, esse verde mais bonito, como se fosse azul céu, eu não sei explicar o nome exato dessa cor, mas a gente chama de coloração tricrômico, onde ele fica com esses tons mais, digamos assim, evidentes, né, de azul, como se fosse esverdeado, e as delimitações das células ficam assim. Geralmente, isso aqui é para demonstrar região de glândula, tá? Então, as glândulas geralmente têm esse tipo de coloração, que a gente chama de coloração tricrômico de Mallory. E aí, vamos falar um pouquinho sobre os componentes básicos de um microscópio óptico moderno, né? Então, vocês precisam entender as partes do microscópio e, basicamente, para que serve. Então, os componentes ópticos e os componentes mecânicos. Os em amarelo são os componentes ópticos e os em branco são os componentes mecânicos. Os componentes mecânicos são canhão, que é essa região aqui do microscópio, onde você consegue abrir e fechar o campo de visão para que se alinhe a sua anatomia do espaço entre seus dois olhos. O braço do microscópio, que é o mais recomendado para você carregar o microscópio de um lado para o outro, você tem que pegar nessa região aqui. O chariot
ou chariote, mas a gente lê chariot, do francês, que é onde você coloca, ele tem tipo como se fosse um clipinho, um grampinho que você apoia as lâminas prontas, né, para visualização, tá? O parafuso macrométrico ou macrômetro, ele é o que você consegue subir a bandeja e baixar a bandeja um pouco mais rapidamente, porque ele tem, como o próprio nome fala, macrômetro. Então você consegue ter um foco mais rápido e maior. Só que tem que tomar cuidado se você subir demais o macrômetro e ele bater na objetiva, você pode quebrar as lâminas. Então tem que tomar muito cuidado com isso. O parafuso macrométrico, perdão, aqui está escrito errado, seria micrométrico. É o menorzinho, onde você consegue subir com mais lentidão para poder você ir aumentando a visão da lâmina com mais precisão, tá? Então você consegue um foco bem preciso devido para parafuso micrômetro. Então são dois, o macrômetro, que é o maior, e o micrômetro, que é o menorzinho. Aqui é a base, né, do microscópio, que ela fica apoiada na mesa. O controle de iluminação, você liga e desliga aqui a luz, e aqui você aumenta a claridade dela e o brilho e o contraste da própria luz. Aqui é o iluminador, de onde sai a fonte de luz. O diafragma íris condensador fica aqui, tem uma espécie de um grampinho que você abre e fecha para poder você ver a luz passando, né? A platina, que é onde você apoia também a lâmina, a lente frontal objetiva, tá? E as objetivas, que são várias, tem o de grande, pequeno, aumento, médio aumento, e geralmente eles são definidos por cores, é branco, amarelo, verde e azul, tá? Revólver, que é onde você gira as objetivos. Então, no revólver eu giro para botar na azul, na branquinha, porque a branca é a última. Você começa pela vermelha, que é a de menor aumento, vai para outra e vai para outra até chegar na branca, quando vai utilizar a imersão. Depois eu vou explicar o que é isso. Gente, posso continuar? Deu para entender essa parte até agora? Sim, professor. Deu, né? Então tá. E aí, a função dos componentes ópticos. Nós temos o ocular, né, que ele amplia a imagem projetada para a objetiva e projeta na retina. A objetiva, ela coleta a luz que passa pela espécie e projeta uma imagem aumentada desde em direção à ocular. Então, os aumentos oferecidos pelas objetivas e oculares são gravados nas mesmas. Por exemplo, 5 vezes, 25 vezes, tá? O condensador ele vai concentrar a luz e projetar um feixe luminoso na espécie. Então, basicamente, esse é o esquema óptico, né? Nós temos aqui o olho humano, a retina, que é a parte que enxerga, né? Propriamente dita, que interpreta a nossa visão. Aqui nós temos o ocular, as objetivas, né? E o condensador. E aqui a fonte de luz, tá? Então, a fonte de luz passa pelo condensador, a objetiva capta, transfere para o ocular e a gente consegue visualizar através desse fenômeno óptico. A magnificação total é o valor de magnificação da objetiva por valor de magnificação da ocular. Então, para você ter uma noção de quanto que você conseguiu aumentar isso, você multiplica o valor da objetiva, se for 20 vezes, aí vezes o valor da magnificação ocular. Mas a gente não precisa se preocupar muito com isso, não. Agora, porque a gente tem uma noção tabelada desses aumentos quando a gente trabalha com objetivos, tá? O poder de resolução, né? Porque a gente sabe que precisa ter a resolução da imagem, é igual você tirar uma foto e ela ficar embaçada. Você precisa ter uma boa resolução, um bom foco para poder visualizar os tecidos. A menor distância parte de duas partículas que permitem entre elas serem vistas como dois objetos separados. Então, o poder de resolução máximo, o limite de resolução do microscópio de luz, é de aproximadamente 0,2 micrômetro. Então, a resolução é de 0,61 dividido por AN, onde R é a resolução, alfa, essa letrinha que não é alfa, é outra letrinha,
comprimento de onda da luz usada, então luz branca é aproximadamente 0,53 micrômetros, e a n é a abertura numérica da objetiva, que é a capacidade de receber luz sobre a informação do objeto. E aí, quais são os procedimentos básicos para uma correta observação de microscopia de luz, professor? Primeiro, a gente vai ligar a fonte luminosa, depois a gente vai colocar a lâmina na platina com lamínula voltada para cima e prender com as presilhas. Depois a gente começa a observação utilizando a objetiva de menor aumento, que geralmente é a vermelha. Verifica se o condensador está na posição mais elevada. Verifica se o diafragma do condensador está totalmente aberto. Depois você movimenta o botão do macrômetro e focaliza a amostra. Depois você ajusta as distâncias das oculares interpupilas, né? Para que a melhor se adapte à sua até obter uma única imagem. Tá? Você não pode estar vendo visão dupla. Mesmo sendo um microscópio que você coloca os dois olhos, você tem que ter uma visão única, né? Porque aí é um fenômeno é, óptico que a gente realmente enxerga dessa maneira, né? A gente tem nossos dois olhos, mas a gente vê uns objetos definidos, né? Para observar a amostra em um aumento maior, utiliza-se o revólver para mudar a posição das objetivas e então utilizar o controle de micrômetro para ajustar o foco. Com a ajuda do movimento do diafragma, controle e a quantidade de luz para melhorar a definição da imagem. Atenção, então, nessa aula aqui eu só estou explicando mais ou menos sobre a objetiva de maior aumento. Aliás, eu não estou falando, né, sobre a objetiva de maior aumento, que é a de 100 vezes, que nós chamamos a objetiva de imersão, que a gente só fala nela quando a gente vai utilizar o maior aumento, e aí tem que utilizar um procedimento específico, que quando for falar, quando for explicar nas próximas aulas, eu vou falar o que que é, tá? Então, gente, essa era a nossa aula de hoje. Nossa, professor, já terminou? Sim, porque eu estou trazendo os conteúdos bem explicadinhos, de forma bem singela, para que vocês não tenham dificuldades na aprendizagem. Então, assim, o que eu recomendo é que não percam as aulas, tá? Ao vivo, porque é a oportunidade de vocês tirarem dúvidas, porque é muito rápido. Então, agora, nesse momento, eu sempre abro para dúvidas, tá? Então, eu gostaria que vocês dissessem algo, se não tiver dúvida também, dissessem o que acharam da aula, tá? Para que a gente possa ter uma boa dinâmica de aula. Podem falar. Dúvidas ou o que acharam da aula? Achei boa. Professor, eu só tava falando daquela parte lá do microscópio, era? Que você estava errado, não, né? Que estava errado? Não entendi. Foi isso que o senhor disse ali naquela micro, não sei. Esqueci onde foi. Ah, é o micrômetro e o macrômetro, né? Não é isso? Uhum. Então, o botão tem dois botões, eles são redondinhos. Aí o redondo maior é o macrômetro e o menorzinho pequeno é o micrômetro. É porque o nome estava escrito macrômetro nos dois. Ah, Aí ele serve para você subir a bandeja e descer a bandeja. O macrômetro você sobe mais rapidamente, só que tem que tomar cuidado. Se subir rápido, você quebra as lâminas na objetiva. do microscópio, né? É, mais alguma pergunta ou fala de alguém? Acho que não. Então, galera, ficamos por aqui, tá bom? Eu vou parar a gravação e retomemos nas próximas aulas. A gente ainda tem aula hoje, Isaías? Tem, né?